E Foi aqui no, eu quero no, no perguntar para momento. você, quando você pensou assim que você precisava viver por causa de você? Eu raramente penso que eu tenho que viver por minha causa. Eu penso sempre que eu tenho que viver pelos outros. E quando eu tive o primeiro AVC, de certa forma eu tive por preocupação, porque eu já tinha o Quésio e tive uma situação na escola porque eu fiz escola de polícia. O meu ensino superior é de polícia. E houve uma situação na escola que eles dispensaram, mas depois cancelaram a dispensa. E eu já tinha dispensado a pessoa que me ajudava para ir buscar ele à creche e trazer. E naquele momento que foi cancelado essa dispensa, eu não tinha contato com a pessoa. Eu não conseguia entrar em contato com essa pessoa, eu não conseguia entrar em contato com ninguém da minha família para poder ir buscar o menino à creche. E o tempo que fiquei lá na escola até eles darem a dispensa de novo já era de noite e eu não sabia o paradeiro do meu filho. Se ele continuava na creche até aquela hora, porque já eram quase 21 horas da noite, se ele, alguma das tias da creche se havia levado para casa, ou o paradeiro do meu filho. Eu saí da escola, mas com o pensamento aonde é que está o meu filho. E aquilo, de certa forma, fez-me subir a tensão. Eu naquele dia depois consegui, graças a Deus, porque eu mandava mensagem, mas ninguém me respondia. E a minha madrinha, ela ouviu a mensagem, como a filha dela também estava na mesma creche que ele, então ela leva os dois para casa. Eu saio da escola, vou para a creche e o segurança na creche diz: Não, aqui já não tem nenhuma criança a esta hora. Eu não tinha contato da tia da creche para saber se ela levou o meu filho para casa. Eu não sabia onde é que o meu filho estava. Então eu vou para a casa da minha madrinha porque era ali próximo da creche. E para o meu espanto encontro o meu filho lá, na casa da minha madrinha. Mas aquela turbulência que eu tive fez-me. Eu passei o fim de semana bem. E na segunda-feira, quando eu volto para a escola, foi quando eu tive o AVC na escola. Eu tive a crise, fui levada para o hospital, fiquei quase 24 horas desacordada. E quando eu desperto, a médica fez uma primeira pergunta. Euridice, tu sabes onde é que estás? Eu disse, sim, eu estou no posto médico da escola. Ela disse, não, concentra-te e vê onde é que tu estás, para ver se reconheces. Eu concentrei-me e vi, eu disse, não, realmente aqui não é no posto médico. E ela me diz, senta-te. Eu quando tento sentar, eu não conseguia porque eu fiquei com o lado esquerdo paralisado. Tanto o braço quanto a perna. E eu dizia, doutor, eu estou a fazer o esforço, mas eu não consigo sentar. Aí ela chega próxima e diz, olha filha, eu te pedi para fazer isso porque eu queria ver se tu tinhas os movimentos, mas é para te dizer que tu tiveste um AVC. Por isso é que tu não consegues sentar por si, sozinha, precisas de ajuda. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Na altura, já os meus irmãos e a minha mãe e o meu pai já sabiam que eu tinha tido AVC e já estavam lá no hospital. Mas eu, quando tive alta do hospital, eu depois pensava e dizia, porque o Kézio tinha 2 anos e o Kézio era pequeno. E o Kézio queria, porque eu tive o Kézio em 2014 e eu tive o AVC em 2016. E ele queria colo da mãe. E eu não conseguia pôr meu filho no colo. Eu não conseguia pegar o meu filho. E eu dizia a Deus, eu não posso morrer, porque este bebê precisa de mim. E eu tenho que voltar a ter os meus movimentos, porque eu preciso de pôr este filho no colo. Ele pede colo, pede carinho, e eu não consigo pô-lo no colo. Como é que eu vou dar o amor e o carinho a ele, se eu não puder abraçar ele? Então eu dizia assim, eu tenho que me dar forças, porque eu tenho que viver por este filho. Não por mim, mas por ele, porque ele precisa do amor e do carinho da mãe dele. Então, esse é o momento que eu disse que eu tenho que viver não por mim, mas pelo meu filho.
E a maior parte da minha vida, desde que eu tive os meus filhos, antes de eu ter os meus filhos, eu vivia por mim. Eu gostava de sair, de festa, de tudo. Mas depois de eu ter os meus filhos, eu vivo pelos meus filhos. Eu vivo para os meus filhos. Perfeito. Você é cristã e fala muito sobre Deus. Em quais momentos da sua caminhada você se sentiu mais forte assim, a presença de Deus na sua vida? Eu sinto a presença de Deus na minha vida em todos os momentos. Em todos. Embora tive algumas situações, o, o AVC, eu fiquei um bocadinho depressiva. Fiquei um bocadinho depressiva e naquele momento eu não queria. Eu queria viver pelo meu filho, mas eu também não queria viver. Não queria viver porque eu não via, eu não sentia que tinha algum sentido, mas eu sabia que Deus estava ali, mas eu não procurava buscá-lo naquele momento porque eu estava a passar pelaquele momento de depressão. Mas em todo momento da minha vida, em todo momento, porque eu digo sempre que o Espírito Santo fala sempre comigo. Tem sempre uma forma, uma maneira do Espírito Santo falar comigo. Ele fala comigo através das pessoas, ele fala comigo através de sonhos, ele fala comigo no meu ouvido, ele fala comigo quando eu assisto televisão, ele fala comigo pelos meus filhos. Então, ele sempre esteve aí, Deus sempre esteve aí comigo, na minha vida. É verdade, Deus ele é presente mesmo em nossas vidas. Às vezes a gente pensa que Deus ele só fala com a gente através de profeta. Só que não. Deus ele usa o mudo para falar quando ele quer. Deus ele usa uma mensagem no caminhão. Aí você tá tão distraída, passa um caminhão com uma mensagem lá. Mal você sabe que é Deus falando com você. É isso mesmo. Houve algum momento na sua vida que você questionou Deus? Deus, por que eu? Por que eu fui escolhida para passar por tudo isso? Quando fui diagnosticada com CA, porque eu não contava, nunca pensei que eu fosse passar por isso. Já vi o sofrimento da minha irmã, mas nunca pensei que eu fosse passar por isso. E quando eu fui diagnosticada, eu recebi sim de uma forma mais branda, da minha forma. Mas em algum momento do tratamento, eu perguntei por que eu. Eu digo que se calhar era essa pergunta, o porquê eu, era o efeito dos medicamentos, as dores que eu senti. E eu perguntava, Senhor, por que eu? Mas depois lá atrás eu dizia, eu, porque eu sei que eu vou ser incentivo. Se eu passar por isso, se eu ultrapassar isso, eu vou ser incentivo para outras mulheres que também, se calhar, vão passar por isso. E eu já vejo isso por quê? Porque eu, quando vou para o hospital, eu tenho conhecido pessoas novas que estão a receber o diagnóstico agora e que naquele momento que receberam o diagnóstico vão fazer a primeira quimioterapia, estão com aquele medo. E eu chego e digo, olha, não tenham medo, porque o CEA não é o fim. O CEA é o começo. Eu digo que essa fase também que eu estou a passar, eu digo que é uma das melhores fases da minha vida, porque eu estou a aprender a conhecer um bocadinho mais de mim, a capacidade de aguentar certos embates. Eu estou a aprender agora também. E tem meninas, eu digo meninas, já são senhoras, mas eu tenho sempre carinho de dizer meninas, que
vêm falar comigo e dizem, para mim tu és uma inspiração, porque eu passei pelo tratamento todo, eu fiquei feia. Ainda não tô bonita, muito bonita, mas estou bonita. Mas eu fiquei feia mesmo. E eu não tive vergonha de andar careca, eu não tive vergonha de falar do CA, eu não tenho vergonha de. Agora que me retiraram a mama, eu não tenho vergonha. E eu procuro dar coragem às outras raparigas, às outras meninas que não têm essa coragem. Hoje, ontem, uma das meninas ligou para mim e disse: Olha, mana, eu vou cortar o cabelo, já tenho coragem de cortar o cabelo. Eu não tinha coragem, mas ouvi-te falar, vi as tuas fotografias, eu já tenho coragem e vou cortar o cabelo. Eu disse: Força, força, meu amor. Tu estás bonita, tu és bonita com ou sem cabelo. Tu és bonita. E de certa forma, eu acho que eu estou a passar por isso para dar força e coragem às outras mulheres que precisam, que vão precisar. Tanto mulher como homem que vai passar pela quimioterapia ou alguma coisa, então eu procuro sempre estar ali para eles. Forte. Muito forte que você disse, sabia? Tem coisas que Deus, ele permite sim a gente passar. A gente pode não entender, mas ele permite. Ele permite para lá na frente a gente entender que ele é Deus nas nossas vidas. E eu ouvindo você falar assim, passa assim um livro, né, na nossa cabeça assim, de tudo que você vem passando, dos seus desde daquele negócio que você teve nos ossos, né? Aí vem vindo, aí vem os seus AVCs, aí agora vem o seu CA na mama. Porque nós mulheres perder um membro, como você disse, é algo que é muito forte. Isso é a nossa vaidade. Pode até falar assim, mas eu não tenho vaidade, mas eu não. Mas nós somos mulheres. A gente se olha no espelho com um olhar diferente. E muitas das vezes você chega aqui, aí, mas eu não quero falar da minha vida porque vão sentir pena de mim, vão isso. Estão me ouvindo? Estamos. Estavam me ligando aqui. E mas não, nós somos mulheres. Uma pessoa falou bem assim, uma mulher não larga a mão de outra mulher. E hoje eu vejo assim, eu digo, são raras as mulheres que não largam a mão de outra mulher. Eu vou dizer por quê? Porque o que mais você vê é uma mulher atacando outra mulher. Você olha por aí em foto, em alguma coisa. A primeira coisa que faz é a mulher atacar outra mulher. É pouco difícil você ver um homem atacando a mulher. Mas é uma mulher que vai lá e faz um comentário maldoso. E aonde que fica nós mulheres nisso? Tá me ouvindo? Sim. Travou aqui pra mim. Aí eu vou fazer. Tem duas últimas perguntas, tá? Vou ser bem breve aqui. Para uma mulher assim que está passando por esse momento difícil, né? Com esse seu diagnóstico, às vezes a gente olha que pensa que é sem saída. Aí, se uma mulher tá passando por a mesma coisa que você está passando, qual é o conselho que você daria para ela? Eu daria conselho para lutar. Lutar porque ainda não é o fim. Só é o fim quando Deus dita que é o fim. E quando você ainda não passou, você não sabe qual é a força que você tem. Eu não sabia que eu tinha a força que eu tenho. Eu não imaginava que eu tinha essa força toda. E como eu digo, eu por mim mesma eu procuro força interior dentro de mim. E sei que essa força não veio por mim só, mas com a ajuda de Deus.
Então eu digo, quando vejo alguma mulher que foi diagnosticada neste momento, eu digo a ela para chora, chora para desabafar, mas não chora a pensar que é o fim, porque não é o fim. Pode ser o começo de uma nova vida, o começo de uma coisa boa. Para mim é um recomeço, porque eu comecei a dar mais importância às coisas mais pequenas na minha vida, as mais simples na minha vida. Eu pensava, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho. Não, eu agora acordo, levanto e digo, Senhor, eu entrego o dia nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade na minha vida, que seja feita a tua vontade hoje. Eu vou sair de casa, vou para o sítio X, então caminha comigo, envia os teus anjos, os teus arcanjos, os querubins e os serafins para andarem comigo. E eu já não faço um plano muito para além. O meu plano é hoje dizer, não, eu amanhã, se for a vontade de Deus, eu amanhã preciso descer para ir ao hospital. Então eu quando acordar, Senhor, se for a tua vontade, eu vou me preparar, vou sair de casa, vou ir para o hospital. Então caminha comigo. Senhor, entrego a vida dos meus filhos no dia de hoje. Que seja feita a tua vontade na vida dos meus filhos. E já não faço planos para daqui a 3 semanas, para daqui a um mês, para daqui a 3 meses, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, eu dou força, muita coragem, porque o diagnóstico não é o fim, é um recomeço. Forte. O amanhã só a Deus pertence, né? É. Depois de tudo que você já viveu, e que você está vivendo, se você pudesse olhar para você lá atrás, a jovem, mais jovem, né? E dar um único conselho, o que você diria para você mesmo? O que eu diria para mim mesma? Que eu visse mais da palavra de Deus, que eu tivesse um coração mais leve, que amasse mais, que desse mais amor e que pusesse Deus acima de tudo. Porque Deus é a força maior. Deus é a força motriz. Deus é o princípio. Não é o fim, é o princípio. Então, eu diria para aquela Eurídice jovem que deveria abrir o coração para Deus o quanto antes, porque naquela altura ainda era muito cabeça no ar e fazia algumas coisas, se calhar, que não eram as melhores. E hoje por hoje, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que o resto depois o Deus acrescenta. Amém, amém, perfeito. É, como é o tratamento aí na Angola em relação ao CA? É difícil, é difícil. Primeiro, porque tem vários tipos de CA e há tipos de CA aqui que não tem tratamento ainda, não tem medicação. Só temos um instituto do CA aqui em Angola a funcionar. Um minuto, um minuto. Vem cá, vem aqui, vem aqui no colinho.